Fala pessoal, hoje no canal Barão Invest, o seu canal de educação financeira e empreendedorismo, eu, Igor, meu irmão Thiago, Olá. Vamos dar continuidade aos assuntos de bolsa de valores, de investimentos para quem está começando do zero. Hoje, na verdade, a gente vai realmente introduzir alguns conceitos básicos sobre o que são investimentos, o que são ativos, algumas dúvidas aí que com certeza a gente pode te ajudar a tirar. A gente pede que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. No último vídeo a gente fez um tutorial sobre como usar o Guia Bolso e no vídeo antes desse a gente também mostrou sobre como montar o seu orçamento pessoal e a reserva financeira, né, Tiagão? É isso aí. Quando a gente fala de reserva financeira, lembrando aqueles 6 meses de gastos que você tem que ter. E o orçamento pessoal é justamente formular como você vai gastar o seu dinheiro e também saber de onde vem o seu dinheiro. E aí, né, Tiagão, a gente tem o que seria uma carteira financeira, né, uma carteira de ativos. E é claro, a gente não está falando aqui de carteira de bolso, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de carteira, é justamente aquele ideal de onde você vai alocar os seus investimentos ou colocar os seus investimentos. E a partir de agora você vai entender a sua carteira não só do ponto de vista físico, como sendo aquilo que você tem dentro da sua bolsa ou do seu bolso, mas realmente do seu patrimônio como um todo. A gente vai ver agora as 3 principais características de um ativo financeiro. Dentro de uma carteira de investimento, o ativo financeiro vai ser aquele componente individual que seja aí uma aplicação, um patrimônio, um imóvel, um investimento, enfim, de forma ampla. As 3 principais características que a gente vai analisar são a rentabilidade, o risco e a liquidez. Isso vale tanto para ativos dentro da bolsa de valores, como também outros ativos fora. A rentabilidade é o retorno que você vai ter com o seu investimento. E aí a gente tem a própria valorização, muitas vezes do ativo, como uma ação de empresas em que ela passa a valer mais, como também um juro sobre capital, um dividendo, um rendimento. O risco, e a gente aqui não pode fugir do risco, que ele realmente vai existir, seja em maior ou menor grau, o que a gente vai fazer com o risco é sempre gerenciá-lo. Então o risco a gente, quando investe, vai assumir algum grau de risco. E por fim a liquidez, que é a capacidade do seu ativo em se transformar em dinheiro, é a facilidade, o tempo que ele leva para se transformar em dinheiro, como, por exemplo, uma conta corrente ou uma poupança em que você deixa o seu dinheiro, tem uma liquidez imediata. Já um imóvel, uma casa, um prédio, uma construção, ela é imobilizada, né? O próprio nome, imóvel, então você tem uma dificuldade em transformar ela em dinheiro, você tem que achar um comprador e conseguir vender. Através desses 3 conceitos, rentabilidade, risco e liquidez, a gente faz análises dentro de todo o universo dos investimentos. Então a gente acabou de ver quais são as 3 características principais, rentabilidade, risco e liquidez de um ativo. E aí, né, Tiagão, a gente tem uma infinidade de exemplos. A gente tem da renda fixa, vários exemplos, e da renda variável, vários outros. Vamos começar pelo principal, que é finalmente o que, quando a pessoa chega ao assunto bolsa de valores, quer realmente saber. O que é uma ação, Tiagão? A ação é justamente o investimento que você faz para virar sócio de uma empresa. Claro que muitas pessoas confundem ação achando que é um investimento especulativo, que você põe o dinheiro para tirar logo quando a empresa valorizar. E isso aumenta muito o risco. Na verdade, a ação significa você se tornar sócio. Você vai ter direito à sociedade da empresa e com isso até receber dividendos. E sim, também, quando você decidir vender, tentar vender a ação com valorização para ganhar também na venda da ação. Né? O legal é justamente pensar que você, sendo um sócio, tem parte do negócio, né? Então, quando você coloca lá o dinheiro, vamos citar alguns nomes grandes aqui do mercado, Petrobras, uma Vale do Rio Doce, essas 2 grandes estatais brasileiras aí, quando você coloca o dinheiro lá, você que se torna sócio, você se torna parte do negócio. É como se, vamos dizer, você tivesse um negócio, como se você tivesse uma loja, como se você tivesse uma empresa, né? Ou mesmo um e-commerce, por exemplo. Então você se torna parte daquilo. E isso é ação na bolsa de valores, né? Nada mais é do que você encontrar uma empresa em que você confia, né, Tiagão? Sim. E colocar o seu dinheiro lá. Não, e o mais legal é que quando você faz isso, você muitas vezes tem vontade de falar, nossa, por que eu não abri aquela empresa legal? Por que não... E você na bolsa, você consegue investir numa boa empresa e naquela empresa que você acredita, que você é cliente, que você confia sem precisar abrir. Você não precisa ser um empreendedor da bolsa, você vira sócio da empresa que você gosta. Uma empresa como a Apple, você adora os produtos Apple, você pode virar sócio da empresa Apple. Então isso é muito interessante e ganhar dinheiro com a Apple. Ou mesmo do Mercado Livre, hoje em dia todo mundo pede as coisas pelo Mercado Livre, nesses tempos de pandemia, né? Você tem como virar sócio do Mercado Livre.
Exatamente. Isso é ação. Claro, a gente tem, por exemplo, fundo imobiliário, a gente tem, por exemplo, fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? Aqueles que a gente vê nos bancos aos montes, né? Já faz parte da renda fixa. Sim. E é aquele investimento que você tem um gerenciador, você tem uma equipe de gerenciamento que, na verdade, toma o seu dinheiro emprestado e faz investimentos, muitas vezes seguros, né, dentro ali de classificações de risco, são investimentos bem tradicionais, é por isso que rende pouco, né, a gente tem a impressão de que quando deixa o dinheiro no banco rende pouco, há taxas altas, né, tem toda aquela questão das taxas, mas por exemplo, um fundo de investimento. Já um fundo imobiliário, por exemplo, é um pouco diferente, né, Tiagão? Isso, fundo imobiliário é a mesma coisa, é o ideal de fundo, né? Você deixa o dinheiro com um administrador e esse administrador vai comprar imóveis com seu dinheiro e te pagar dividendos todos os meses, normalmente todos os meses. Então, com isso, você também tem a valorização do imóvel. O imóvel normalmente valoriza com o passar do tempo. Então, você ganha com a valorização do imóvel e com os dividendos. É muito interessante. E é a mesma coisa, ele cobra taxas, mas as taxas normalmente de fundos imobiliários são menores. De fundos em ação e multimercado, você tem que tomar cuidado com as taxas, muitas vezes são altas e acaba afetando o seu rendimento. A gente falou esses vários nomes, a gente não quer que você se assuste, mas com o tempo eles precisam fazer parte do vocabulário do investidor, mesmo aquele que seja iniciante. Já viu até no vídeo anterior, Tesouro Direto, né? O que é o título do governo, o título público de investimento do governo. Quando o governo precisa se financiar, assim como você muitas vezes precisa de um empréstimo, está faltando dinheiro, o governo também faz isso. Ele vai lá e toma dinheiro emprestado de quem quer emprestar para ele através desse título público. O Tesouro Público, por exemplo, só para dar um exemplo histórico, ele na era Collor, quando o Collor congelou as poupanças, que todo brasileiro acha que é um investimento que na verdade a gente nem considera como investimento porque a rentabilidade é baixíssima, é praticamente a inflação, mas ele congelou as poupanças, o Tesouro Público continuou, porque o governo inteiro depende da dívida pública para funcionar, então ele não pega o Tesouro Público, é muito mais seguro do que uma poupança e rende mais. E é isso aí. Vamos ver agora o que seria um perfil de investidor, porque dentro de todos esses exemplos que a gente tem, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, sempre exige que você se classifique antes de usar uma plataforma de investimento, seja aí uma corretora digital, uma fintech, enfim, o seu banco tradicional. E a gente vai explicar o que seria isso. O Igor falou a respeito da rentabilidade, do risco e da liquidez. A gente pode também colocar ele dentro desses perfis de investimento. O perfil conservador é aquele que tem um risco baixo e com isso uma rentabilidade também baixa. Os dois são proporcionais. Risco baixo gera uma rentabilidade baixa, mas gera segurança e também uma liquidez alta. Como você pode ver no gráfico, a liquidez é bem maior. Já o investidor moderado é o mais equilibrado, como você vê no gráfico. Ele equilibra as três características do ativo financeiro. Você vai ter um risco um pouco maior, mas com uma rentabilidade também um pouco maior. Já o arrojado é aquele que depende de mais conhecimento, em que você vai ter um risco maior, mas você pode gerenciar esse risco, que vai gerar maior segurança para você, e também vai ter uma rentabilidade maior, porque ela é proporcional ao risco. Agora que a gente tem em mente os três tipos de investidor, o moderado, o arrojado e o conservador, com o tempo, na maior parte das vezes, com a experiência, o investidor tende a se tornar arrojado. Isso não é necessariamente uma regra, e a gente não está falando aqui que você vai começar no arrojado, não é isso. Na verdade, a regra é que se comece, em geral, ali no conservador. A coisa que é importante a gente ressaltar agora são os estereótipos. As pessoas sempre pensam que conseguem investir sem risco. Na verdade, o que você consegue fazer, e os grandes investidores fazem, é gerenciar o risco. Sempre haverá risco. A grande vantagem é que você consegue gerenciar esse risco. Muitas vezes as pessoas perguntam realmente qual é o melhor investimento com menor risco, porque ela não quer perder nada. Então, assim, são afirmativas muito absolutas que não existem realmente no mundo dos investimentos. O Thiago mencionou, a gente passa a controlar o risco, mas ele existe. Uma pandemia como a Covid pode abalar alguns fundamentos, pode trazer alguns inconvenientes. E isso vai realmente ser um risco que você assume ao investir. Então, qual que é o contraponto? Qual que é a contrapartida? É a rentabilidade. Quando você coloca o investimento com uma rentabilidade mais alta, você vai ganhar mais ao longo do tempo, assumindo alguns riscos, Esse é o ponto. Exatamente. E quem não assume risco acha que não é necessário assumir risco.
nos investimentos acaba caindo no sistema de pirâmide, que é o investimento hoje São golpes. São golpes financeiros, que é justamente isso, é aquele investimento que te paga uma alta rentabilidade. O que é uma alta rentabilidade? A partir de 2% sem risco nenhum, já é muito alto ao mês. Inclusive, a principal, e provavelmente a maior parte das pessoas já ouviu falar a respeito, é a diversificação. Então a gente tem um leque de opções. Muitas vezes aí um conhecido seu, um pai, uma tia, já fez investimentos. Tem imóveis, ele tem também o emprego, ele tem um negócio, ele tem aplicações financeiras. Claro, não é uma carteira exatamente perfeita, ideal, mas ele já faz uma diversificação de risco. Exatamente. Por exemplo, empresários no Brasil cometem muito esse erro, né? Quando investem em tudo que tem na empresa, você tem que sempre diversificar, até sendo empresário. Você tem que realmente pegar parte do dinheiro e investir em imóveis, pode ser em fundos imobiliários, que nem a gente já citou. Você tem que pegar parte desse dinheiro e investir em renda fixa, parte do dinheiro em renda variável, dentro das suas possibilidades. Mas sim, tem que ter um pouquinho de cada um para justamente reduzir os riscos. É isso que é gerenciamento de risco. Se um der errado, o outro deu certo. Se o primeiro der muito errado, o outro às vezes dá muito certo, você consegue equilibrar no longo prazo. Claro, se você pensar no curto prazo, normalmente você vai se dar mal. Bom, e é isso aí. Então a gente hoje viu os 3 principais pontos que caracterizam um ativo financeiro: a liquidez, a rentabilidade e o risco. E com isso, partindo desses 3 pontos, né, de rentabilidade, risco e liquidez, a gente tem os tipos de investidor: o arrojado, o moderado e o conservador. A gente agradece o seu tempo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar abordando, e talvez em vídeos específicos a gente aborde assunto por assunto. Então demos muitos nomes hoje, mas aí sim, vamos falar apenas de um tesouro, apenas cada tipo de investimento. O que é o CDB, o que é o tesouro, o que é renda fixa, exatamente, o que é renda variável, o que é um fundo imobiliário e todos os outros. Fundo, e como descobrir as taxas, né? As taxas escondidas em cada um desses investimentos, que é importante você saber também. Implicações para o seu imposto de renda, enfim, dicas aí. Exatamente. A gente agradece e ficamos por aqui. Antes de ir embora, esquecemos de falar sobre o nosso patrocinador. O Coworking Boulevard é um lugar bem legal para você fazer lives, podcasts e até trabalhar com escritórios compartilhados, o famoso Coworking. E hoje trouxemos imagens melhores para passar para você. E tchau, tchau!